E aí, estou aqui novamente no desafio do livro Antimedo, de Pablo Marçal. Ontem eu terminei de ler o capítulo Você é quem você pensa. Não, você é o que você pensa. Hoje, o capítulo Medo versus Medo. Aprendemos desde cedo que ter medo de certas coisas nos livraria de problemas e até mesmo da morte. Mas a instrução da última geração foi totalmente duvidosa devido às toxinas liberadas pelo engenheiro social, que contaminou os conceitos básicos de outrora seguíamos. Na verdade, o medo distancia você daquilo que você nasceu para fazer e bloqueia uma onda poderosa de prosperidade em todos os seus caminhos. Chocante, não é? Não confunda sentimento tóxico com coisa boa. Esse assunto é tão importante que escrevi outro livro apenas sobre ele. O livro se chama Lavagem Cerebral. As pessoas que não pensam por si mesmas, elas permitem que qualquer tipo de toxina invade seus pensamentos, prejudicando drasticamente quem elas realmente são. Muitos desses pensamentos e sentimentos tóxicos vão afetar diretamente na sua autoimagem. Então me diga, por que você permite isso? Medo é diferente de prudência. Ao invés de ensinar medo do fogo a uma criança, por exemplo, precisamos instalar o drive da prudência ou do zelo com a própria vida. Isso garantirá um resultado extraordinário na criação de seus filhos. O que você tem semeado na próxima geração? Não ensine para o seu filho que o dinheiro é sujo, pois ele pode crescer com medo de dinheiro. E a maior parte das pessoas que sofreram esse impacto não consegue administrar a própria vida financeira. Gente, isso aqui é muito poderoso e verdadeiro. Eu tinha o hábito de pegar em dinheiro e lavar a mão. E hoje, por causa do coronavírus, isso está se tornando mais ainda do que na minha geração, do que na sua geração. Então, isso vai instalar inconscientemente no nosso subconsciente, no subconsciente das crianças, né, que dinheiro é sujo, o medo desse vírus, o medo de se contaminar. Existe um medo real, realmente, do vírus, mas o medo que vai se instalar na mente, principalmente das crianças, vão ser um medo muito maior do que realmente ele é. Então isso aqui é muito poderoso, né? Dinheiro é sujo, eu sou pobre, mas sou limpinho. Então essas crenças que nós já vimos no livro lá do Saia do Caixão, isso fica instalado no subconsciente e vira verdadeiramente uma crença limitante e uma toxina na nossa mente, que realmente as pessoas não prosperam inconscientemente por causa dessas verdades ditas, né, e enraizadas em nós. Então vamos lá. Imagine isso. Uma semente plantada na infância gerará uma vida de miséria. Que legado você quer construir? Você deseja formar uma geração de pessoas aprisionadas e reféns de crenças limitantes, construída por você? Quando você fará algo em relação a isso? Qual atitude você terá antes de ensinar qualquer coisa ao seu filho? Viva, e ele aprenderá pelo seu comportamento e não pela sua fala. Palavras podem convencer, mas o exemplo arrasta. O maior problema das pessoas é falar antes de tornar-se. Apenas viva o que você deseja ensinar e as suas palavras não serão necessárias. Quer um exemplo do que estou falando? Você sabia que um bebê aprende a falar observando a movimentação da boca dos cuidadores e não apenas pelo ouvido? Interessante isso aqui, eu não sabia não. Pode até parecer clichê, mas as crianças realmente
realmente aprendem muito mais através da repetição e imitação dos comportamentos dos pais. Primeiro viva, depois transmita essa verdade para seus filhos e sua família. O medo é uma semente que frutifica rapidamente em qualquer terreno, mas a terra ideal é o espaço vazio do seu cérebro, como na famosa frase, mente vazia, oficina do diabo. Apesar de não estar na Bíblia, essa frase é uma verdade inquestionável, pois, segundo a neurociência, a falta de ação produz uma inatividade terrível no cérebro. E se você está inativo, está também improdutivo, consequentemente limitado e pobre. E não estou falando sobre dinheiro. Qual o adubo mais poderoso para que a semente do medo germine? O adubo são os atos negativos, pensamentos, comportamentos e escritas negativas. A única ferramenta que você poderá desenvolver para separar o joio do trigo é o agrotóxico que chamo de ações positivas de enfrentamento. Se você não enfrentar, se você não decidir partir para cima, sempre estará pronto para a vida medíocre que você já tem. O medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta. Existem dois tipos de medo. O primeiro é o medo reflexo, também chamado de instinto de sobrevivência, que gera uma resposta fisiológica. Esse tipo de reação não pode ser dominada por completo. Haja visto que a resposta do cérebro primitivo é muito veloz. Já o segundo é o que trava você, o medo paralisante. É um medo que compromete as suas relações sociais e causa sofrimento psicológico. É aquele que impossibilita novas ações no cérebro e retrai você a um estado indesejado. Sempre tem conduzido a fugir de seus alvos e ou nunca estabelecer as suas metas. A melhor forma para tratar o medo é através da dessensibilização sistemática. Em outras palavras, também conhecida como enfrentamento. Quando você se dispõe a enfrentar aquilo que antes gerava uma trava emocional, você começa a ganhar autoridade e domínio sobre a situação. O maior problema das pessoas encontra-se aqui. Querem ter autoridade, domínio, conhecimento e fazer as coisas, sem enfrentar aquilo que as limita. Entenda algo, se você não enfrentar os seus monstros, eles se tornarão seus senhores e determinarão os resultados de sua vida. A liberdade está em abrir os grilhões e começar a caminhar. De nada adianta apenas ressignificar e não continuar praticando. É como um escravo que se torna livre, mas quer continuar na escravidão. O medo é um tabu para a maioria das pessoas. Você faz parte deste grupo que prefere fingir que não tem limitações e traumas? Prefere agir como se seus medos não existissem? O que você quer ser? Escravo ou um homem, mulher livre? O meu filho mais velho, quando tinha apenas 4 anos de idade, parou uma reunião com diretores da minha empresa e disse: pessoal, o medo é que tem medo da gente. Uau! Ele mudou o cenário da reunião. E como é possível um garoto de apenas 4 anos pensar assim? Acredite, a simplicidade das crianças destrói o medo. Por que você não aprende a ser criança? Ah, eu já sei, você tem medo de parecer ridículo e infantil. Mas saiba que esse pode ser o seu caminho para a liberdade. Você tem medo? Pois seu raciocínio é complexo. Os medos são muito intensos. Tudo parece ser grande demais. Acredite, a simplicidade pode te libertar. Você deseja ser livre? Se sim,
Apenas compreenda que você tem apenas o hoje. Não procrastine, não deixe tudo para amanhã. Apenas viva o agora e pare de fugir. Faça o que precisa ser feito. Tarefa: liste 10 medos que você já ouviu e que pareciam ser coisas boas, mas não são. Liste 10 medos que você já ouviu e que parecia ser coisas boas, mas não são. Vou até pesquisar. Uma seria que o dinheiro é sujo, né? Na infância, né, muitas, assim, até hoje mais ainda, fala para não pôr as coisas na boca, que o dinheiro é sujo. Então é uma coisa boa, que realmente o dinheiro é sujo. Se a gente ficar pegando dinheiro e colocando na boca, né, pode trazer contaminação, porém isso é uma coisa que é boa, mas é muito ruim, porque trava depois uma crença limitante na criança, e quando a gente se torna adulto, você fica preso, você fica aprisionado àquilo. Outra coisa aqui de viver o hoje, antes, na hora que eu estava lendo, eu lembrei de uma passagem da Bíblia, Mateus 6, acho que versículo do 25 ao 35, não me lembro bem, que lá fala, né, que em primeiro lugar, mas tem um versículo lá que fala assim: em primeiro lugar, busque o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado, né? Que olha os pássaros do campo, eles não semeiam, né? E assim, a cada dia tem a sua própria preocupação, né? Então não se preocupe com amanhã, a cada dia basta a própria preocupação. Então isso é uma grande verdade, isso é o princípio, né, de Deus. Deus estabeleceu isso, e infelizmente eu tinha isso, que estou me desvinculando disso, mas infelizmente a grande maioria da população tem muito. Por quê? Porque a sociedade se instalou o medo do que vai ser amanhã, o medo do futuro e o medo, né, e a gente fica preso na culpa, nas crenças do nosso passado, o medo do futuro, o que vai ser, e não vivemos o que realmente importa, que é o hoje, o poder do agora. Tem vários livros em relação a isso. Então fica aqui, vamos pesquisar, eu vou pesquisar mais, você faz listar os 10 medos que você já ouviu e que parecia ser coisas boas, mas não são. Por exemplo, o próprio medo de altura, uma criança sobe numa árvore, você vai sair, desce daí, ou de um sofá, de uma mesa, desce daí, você vai quebrar o pescoço, desce daí, você vai machucar. Então são medos, depois a pessoa não tem medo de altura, não consegue andar de avião. Então são medos que na hora você está falando é uma coisa boa para preservar, né, dependendo do perigo que a criança está passando ali, mas é uma forma de educar incorretamente, que depois está um medo e um bloqueio muito pior, que para tirar isso leva às vezes anos e anos, e às vezes tem pessoas que nunca vão se livrar disso porque não sabem disso que nós estamos sabendo agora, que eu já estudei um pouco. Então, obrigado, tenha um ótimo domingo. Hoje eu consegui gravar a leitura mais cedo, um domingo extraordinário. Eu peço aí, dê o like, compartilhe e vamos seguir. Amanhã vem o estágios cerebrais do medo. Vamos continuar o desafio. Um grande abraço, fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.